Olá, alunos do 6º ano da manhã, tudo bem com todos? Seguimos aqui com os nossos estudos e desta vez nós iremos estudar sobre os nossos conteúdos das aulas de redação. Tinha sido passado para vocês a seguinte orientação, que vocês estivessem lendo o material do livro Pequeno Príncipe. E aí, já começaram a leitura? Por onde se encontra esta leitura? Porque conforme havíamos combinado com vocês, uma aula de redação, nós vamos propor alguma produção textual. No caso, na aula anterior, a tia já tinha passado para vocês a elaboração de uma carta pessoal. Inclusive, estarei aguardando para que vocês enviem estas cartas através daquele e-mail que a tia colocou no vídeo anterior. E na aula seguinte, nós abordaremos alguns temas vistos no nosso livro do Pequeno Príncipe. Então é importante que nesse tempo você também já esteja fazendo a sua leitura para que você saiba do que está se tratando os vídeos pertinentes ao livro do Pequeno Príncipe, certo? Se você já começou esta fabulosa história deste menino tão pequeno, mas que nos traz tantos e tantos ensinamentos, não somente para aquele piloto que ficou caído lá no deserto do Saara, mas o objetivo desse livro é entender as palavras que vão além do que está simplesmente descrito neste livro. O ensinamento em que o Pequeno Príncipe passava não era somente para aquele aviador. Muito pelo contrário, este livro é reconhecido como um livro em que transmite ensinamentos de gerações a gerações e ensinamentos de vida. Então, é importante uma leitura muito atenta sobre o que está acontecendo nesta narrativa. Não simplesmente que se tratava de um rapaz que teve uma pane no seu avião, em que caiu e dali ele encontrou um menino pequenininho que vinha de um asteroide que tinha o nome do B612. Não, nada disso. O livro do Pequeno Príncipe, ele vai além. Porque é importante que ao ler o Pequeno Príncipe, a gente tome para si as verdades que são reveladas aqui através dos ensinamentos do Pequeno Príncipe e coloque em prática em nossa vida. Esse é o real objetivo dessa literatura fascinante do Pequeno Príncipe. Eu não vou ficar contando aqui para você tudo, senão eu já vou dar um spoiler para você, principalmente se você não estiver lendo o livro, que não é a nossa intenção. Mas eu vou fazer o que nós faríamos se estivéssemos em aula, trabalhando este livro. Hoje, por exemplo, nós pegaremos somente algumas partes do livro para saber o que vai além dessas palavras que o Pequeno Príncipe quis trazer para a gente. E aí a gente vai tratar sobre 4 assuntos bem rapidinho, que é o assunto do encorajamento, o assunto do cuidado com o planeta, da simplicidade e do amor. Olha só, e esses 4 itens eu não estou nem na metade do livro. Tá vendo como o livro é rico? Como é importante você se envolver por aquela leitura, você se interessar, ir além do que simplesmente esta narrativa traz através das suas palavras. E qual é a primeira dica que ele nos traz em relação ao encorajamento? Este aviador, no início do livro, ele relata que ele fazia alguns desenhos. Só que as pessoas não entendiam o desenho que ele queria fazer. Claro, ele era uma criança e ele desenhava tal como uma criança. Só que os adultos começaram a dizer que aquele desenho era ruim, que aquele desenho não conseguia expressar o que de fato deveria ser expresso, que ele não deveria dar muita importância aos desenhos, que ele teria que estudar somente os conteúdos de português, matemática, história, química, física, enfim. Os adultos acabaram por desencorajar este menino, em que tinha tanta vontade de ser um pintor e por isso começava a criar os seus desenhos. Olha que profundo. Um menino
foi desencorajado por adultos e a partir dali ele desistiu de dar continuidade ao seu sonho de ser um pintor. E por isso ele se transforma em um aviador. E aqui eu trago esse primeiro ensinamento para vocês através do livro do Pequeno Príncipe. Não permita que ninguém venha te desencorajar. Você é capaz, você pode. Vão aparecer barreiras no seu caminho? Vão, sempre aparecerão. Mas é preciso que você persista. Por exemplo, se você tem um sonho, tem um desejo, tem uma vontade de exercer uma profissão específica, é claro que você vai encontrar pessoas em que vão te falar que você não tem jeito para jogar bola, você não tem jeito para o canto, você não tem jeito para a escrita, mas não permita que ninguém te desencoraje. Encare os objetivos de frente, tente vencer cada um dos objetivos em que vem aparecendo no seu caminho. E aí a gente vai para um outro termo, um outro ensinamento trazido pelo Pequeno Príncipe, que é o cuidado com o planeta. O Pequeno Príncipe, ele tinha um cuidado extremo com aquele planeta bem pequenininho, na verdade um asteroide, né? Bem pequenininho. E nesse asteroide cresciam bastante baobás. E os baobás, por serem árvores muito grandes, se ele deixasse os baobás crescerem, o que ia acontecer? Tomar conta do seu asteroide por completo e ele ia ficar sem moradia. E o Pequeno Príncipe, ele relata para este aviador todos os cuidados que ele tinha diariamente com o seu planeta. E aí eu te pergunto, qual o cuidado que você está tendo em relação ao seu planeta? Você tem jogado lixo? Os cuidados em relação à água, aos animais? Tá vendo como o livro vai além de um simples ensinamento somente para o aviador? Ao fazer o questionamento, é para que de fato a gente pense. Peraí, o Pequeno Príncipe se preocupava demais com aquele planeta dele ali, único, e todos os dias cuidava daquele seu rico ambiente. É para que a gente pense de fato, o que eu estou fazendo com o meu ambiente onde eu vivo? Será que todas as catástrofes que estão acontecendo em relação ao nosso ambiente, você também não tem uma parcela disso? Então, para pensar. O outro ensinamento é a simplicidade. Através das histórias em que o Pequeno Príncipe vai contando para o aviador, ele vai se apaixonando pelas histórias e ele vai percebendo como aquele Pequeno Príncipe era simples e amava o simples. Ele vivia nessa simplicidade como a pessoa mais feliz do mundo, naquele simples asteroidezinho. Porque ele aprendeu a valorizar as coisas pequenas. E muitas das vezes a gente só quer os grandes feitos para serem observados, para tirar algumas lições. Onde na verdade deveria ser o contrário. Estarmos atentos para as coisas simples da nossa vida. E o aviador aprendeu isso com ele, de que ele também deveria mudar, de que ele deveria observar o seu redor de uma maneira simples e fazer o bom uso e apreciar como admirar um pôr do sol, como ficar contemplando as estrelas, como cuidar de alguém como se aquele alguém fosse único na sua vida. É viver através de uma simplicidade. O que atualmente a nossa vida é muito corrida e nós não temos tempo de olhar o outro, não temos tempo de apreciar uma flor que cresce em meio às pedras, de apreciar a beleza do mar, a beleza do céu, o fato de eu respirar. Então são coisas simples que vão passando pela nossa vida e que a gente não vai dando tanta importância. E um pequeno menino
trazendo os ensinamentos desse. Olha só como é um livro lindo. E por fim, a gente vem falar para vocês da história de amor envolvida em relação à flor que o Pequeno Príncipe cuida com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto zelo. O Pequeno Príncipe cuida de uma única flor que existe no seu planeta, como se aquela flor fosse a sua melhor amiga, a sua companheira inseparável. Ele protege aquela flor, ele rega aquela flor, ele cuida como se aquela flor nunca fosse morrer. E a flor, de fato, se revela que ama o Pequeno Príncipe. Então, através deste símbolo, que é a flor, eu acho que você já deve ter visto até imagens do Pequeno Príncipe segurando uma flor vermelha, em que, na verdade, ele, para protegê-la, colocava numa redoma de vidro. É para ele trazer esse ensinamento do amor, em que nós devemos dedicar o nosso tempo a amar a uma pessoa, a cuidar daquela pessoa, como se aquela pessoa fosse a pessoa mais importante da nossa vida. E mais do que isso, a flor que ele tanto amava ainda permite que ele seja livre, mesmo sendo uma flor vaidosa, uma flor exigente, ela permite que o Pequeno Príncipe vá embora, porque o amor, ele não te aprisiona. O amor, ele te deixa livre. Então, essa é a nossa intenção, de que você, ao ler o Pequeno Príncipe, esteja percebendo, não somente é uma história qualquer, não é uma narrativa simples, é uma narrativa curta, sim, mas é uma narrativa em que te traz muitos ensinamentos. E que através dos ensinamentos do Pequeno Príncipe, você possa crescer como pessoas, você possa amadurecer as suas ideias, os seus pensamentos, e desta forma se torne uma criança melhor. Até o próximo vídeo. Mais tarde nós trabalharemos os próximos encontros que o Pequeno Príncipe tem com diversas pessoas que ele vai conhecendo nos planetas onde ele vai visitando. E cada um desses planetas que ele vai visitando, mais um ensinamento o Pequeno Príncipe traz pra gente. Até a próxima, uma ótima leitura para vocês e estejam de fato se encantando pela história do Pequeno Príncipe. Tchau!